Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Papo com RH. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E a intenção desse nosso programa, dessa nossa live aqui de hoje, é entender como que funciona o pensamento do gerente de RH, como que funciona o comportamento desse cara, que é o principal contratante de palestras dentro de uma empresa, dentro do mundo corporativo. E eu sempre falo para você, palestrante, que você deve focar nas empresas como seu cliente principal. Hoje, no nosso programa, nessa nossa live temática Papo com RH de hoje, a gente vai entender como que funciona o comportamento desse contratante, como é que ele pensa na montagem do evento dele, como surge a ideia da montagem do evento, como que surge a possibilidade da contratação de um palestrante ou não. É exatamente para isso que nós queremos entender a mente do gerente de RH. Nós queremos entender o comportamento do gerente de RH. Simplesmente para entender como você aumenta a sua efetividade ao se aproximar das empresas, ao se aproximar dos departamentos de recursos humanos, das médias grandes e multinacionais que a gente tem aqui no Brasil. Em todas essas nossas lives, esses nossos programas do Papo com RH, eu vou trazer um gerente de RH para conversar aqui com a gente. Vou trazer um cliente da Motivação Palestras, a minha agência de palestras. A ideia é que vocês ouçam da boca do gerente de RH como que funciona o comportamento dele. O que atrai os olhos dele quando ele olha para um palestrante? O que o palestrante tem que atrai esse cara? O que o palestrante tem que afasta esse cara? Em todos os nossos podcasts, em todas as nossas lives, vocês ouvem isso de mim, do Lucas. Mas hoje eu quero que vocês ouçam do gerente de RH. E esse nosso programa de hoje é justamente para que não só você, palestrante, tenha alguns insights. Porque você se prepara. Hoje você vai ouvir o gerente de RH falando sobre o mercado de palestras. Mas hoje eu também vou aprender bastante. Eu vou aprender a tirar vários insights nessa nossa live de hoje, em todas as outras lives para Motivação Palestras. Eu tenho certeza que desse nosso programa aqui, que eu estou planejando fazer 2 vezes por mês, o Papo com RH, chamar um gerente de RH, um cliente da Motivação Palestras, para vir aqui falar comigo, porque eu também vou tirar muitos insights e vou aplicar várias coisas da Motivação Palestras. Eu quero confirmar e validar várias coisas que eu venho conversando com você, palestrante, durante os nossos podcasts aí na semana, o podcast Mercado de Palestras, o podcast Mente do Contratante de Palestras. E aqui no podcast Papo com RH, eu quero ouvir da boca do gerente de RH e eu quero validar com ele tudo isso que eu compartilho com você nesses podcasts. Você que está entrando aqui nessa nossa live, pode deixar perguntas também aqui para a gente, perguntar para a gerente de RH. Eu quero que vocês deixem perguntas aqui, tá? Deixem perguntas para que a nossa convidada de hoje, que eu vou falar o nome dela daqui a pouco, ela responda. Ela não tem que responder só perguntas minhas, não precisa. Então, pode deixar perguntas de vocês aí, porque hoje vai ter uma gerente de RH para responder vocês. Eu estou esperando ela entrar, mas deixa eu apresentar quem é a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a Bruna Zufo. A Bruna é gerente de RH da rede de restaurantes Corrientes 348, uma rede de restaurantes incrível. A Bruna, que é a gerente de RH do 348, vai estar aqui hoje junto com a gente compartilhando qual que é a visão dela em relação à contratação de palestrantes. Então, se você tiver perguntas que você gostaria de fazer diretamente para um gerente de RH, sem medo de comprometer o seu relacionamento comercial, porque eu sei que você, palestrante, quando está conversando ali com o gerente de RH, você meio que pisa em ovos, porque eu também piso em ovos quando eu estou conversando com o cliente. Eu não posso sair falando qualquer coisa, porque senão eu perco um cliente potencial. Mas a oportunidade que você tem nessa nossa live, nesse nosso programa Papo com RH, é de fazer uma pergunta direto para um gerente de RH, sem medo de quebrar relacionamento comercial, sem medo de nada, simplesmente querendo absorver desse cara, sugar dessa pessoa, no caso a Bruna, que vai estar aqui com a gente hoje,
Como que esse cara pensa? Por que ele não contrata esse tipo de palestrante? Porque ele gosta desse tipo? Porque ele paga tanto? Porque ele não paga tanto? Porque ele gosta desse tipo de material? Porque ele não gosta desse tipo? Olha a oportunidade que eu estou te dando. Me fala, aonde, em qual live, em qual curso, em qual evento você teve essa oportunidade de palestrante? Então aproveita. Acabei de ver que a Bruna entrou aqui na nossa live, eu vou convidar ela. E aí, Bruna? Oi, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Maravilha por aqui, por aí. Correria? Tudo bem também. Muita correria, muito calor. Bruna, olha só. Eu imagino que você, como gerente de RH, uma coisa que você se importa muito é em ter certeza que o seu time, né, a sua equipe, o pessoal do operacional, os garçons lá do restaurante, eles tenham uma compreensão gigantesca do comportamento do cliente de vocês para oferecer o melhor atendimento possível para o cliente de vocês, a melhor experiência possível para o cliente de vocês. E eu arriscaria até dizer que se você pudesse escolher um superpoder, talvez seria o poder de ler a mente do seu cliente para poder chegar na sua galera e falar: esse cara, ele gosta de ser atendido dessa forma aqui, faz desse jeito que vai dar certo. Tô certo ou tô errado? Eu nem falo isso com os meninos, né? Eu falo que a gente não consegue ler a mente, mas eu falo para eles, falo, olha, não é porque você vai escutar a conversa da mesa, mas presta atenção no cliente. Se ele se abanar um pouquinho, leva um drink com hortelã, leva, isso a gente faz. Isso, presta atenção no cliente, né? Não de cuidar da vida da pessoa, mas prestar atenção no que essa pessoa veio até o restaurante, né? O que ela quer, o que ela precisa. É essa visão que eles têm que ter, né? Incrível. E eles têm, sabia? Eles têm. Claro, eu E já fui lá, eu sei que eles têm. então, e as coisas acontecem assim, de uma forma, porque é isso, né? Do mesmo jeito que nós temos cortes de carnes, outros restaurantes também têm. Mas o que a gente tem a mais? As pessoas, elas querem o diferencial. Elas querem se sentir especiais. Elas querem se sentir importantes. Aquele momento tem que fazer diferença na vida delas. Porque eu posso ir num restaurante aqui hoje e posso ir num restaurante amanhã e a comida pode ser a mesma. Eu posso ter o mesmo fornecedor. Para mim, que trabalho com restaurantes aí há 10 anos, né, com outras redes também, eu sei que alguns fornecedores são os mesmos, mas a experiência gastronômica que a gente oferece, né, é diferente. E quem cria isso são os nossos embaixadores da marca, que são os nossos garçons, os nossos recepcionistas, enfim. O mesmo carinho que a gente tem com o cliente, a gente tem com os nossos colaboradores. Então, é muito importante. Quando eles trabalham felizes, o cliente percebe isso. É muito legal você estar num ambiente feliz. Você está mesmo, não, mas eu vim aqui só para, mas você sente isso. Sente Você mesmo. sente que o ambiente ele é gostoso, ele é festivo, entende? É isso que é importante. Incrível, Bruna. Enquanto você estava falando, eu estava até me arrepiando aqui, porque é exatamente isso. Olha só, vou usar suas palavras. As pessoas, elas querem se sentir especiais. As pessoas, elas querem viver experiências diferentes, né? Todo restaurante, tem vários restaurantes que vendem carne, como você acaba de falar. E por que eu fiquei arrepiado? Porque eu quero transportar essa sua visão para o mundo das palestras. Então, hoje, Bruna, eu quero entender como que funciona a mente da Bruna, a mente do gerente de RH em relação a treinamento, em relação a palestras, porque da mesma forma que um superpoder que você gostaria de ter seria ler a mente dos seus clientes para entender como oferecer experiências melhores para eles, eu tenho certeza que os palestrantes que estão aqui com a gente hoje, e eu também, gostaria de entender como que funciona a mente do gerente de RH em relação a treinamento, em relação a palestras, em relação a eventos, para a gente saber como fazer você se sentir mais especial, como gerar experiências diferentes para você. Entendeu? Então, essa é a intenção da nossa live de hoje. E eu queria dar o start, queria começar essa nossa live perguntando para você como que surge, Bruna, aí dentro, pelo menos, da sua experiência dentro do Corrente 648, como é que surge a ideia de um treinamento, a ideia de um evento, nem de uma palestra, porque eu acredito que isso acontece, vocês cogitam isso depois, né? Mas como que funciona esse início?
Primeiro, eu vou dizer sobre mim, né? Eu acho Sim. que cada um tem uma maneira de trabalhar e hoje em dia não existe certo e errado, né? Mas eu vou falar um pouco como é a minha maneira de Tá. trabalhar, né? Primeiro, eu conheço a equipe, conheço com quem eu estou trabalhando. Eu gosto de conversar um pouco com cada um, para entender um pouco de cada dessas pessoas, com quem eu estou trabalhando, a história de vida delas, como elas começaram, enfim, para entender em que aspecto da vida delas eu estou entrando, em qual contexto nós estamos agora. Principalmente a pandemia, então, tem treinamentos que são mais agressivos, tem treinamentos que são com mais cuidado. Então, eu prefiro conhecer primeiro as pessoas e avaliar em que contexto estamos vivendo para entender que tipo de treinamento é mais adequado. E aí, claro, eu também vou conhecer a empresa, vou entender, especialmente no ramo de restaurantes, faço até cliente oculto, eu tento entender quais são os gaps que aquela empresa tem, né? Aonde a gente precisa trabalhar e quais são os treinamentos de prioridade naquele momento. Eu tenho, claro, por exemplo, treinamentos comportamentais, que sempre são incríveis e sempre eles são utilizados em todo lugar, como inteligência emocional, motivação. Na nossa área, então, vendas é muito importante. Então, nesse sentido, claro, eu vou trabalhar primeiro com os gaps, né? Aonde estão os pequenos detalhes que a gente precisa ajustar. E aí, depois, eu gosto de trazer a diferença, né? Eu tenho a minha maneira, mas eu vou falar sobre vendas, mas eu tenho uma maneira para falar sobre vendas. Mas tem outra pessoa que vai falar sobre vendas da maneira dele e vai trazer novas técnicas e vai trazer coisas diferentes. E isso é interessante, Sim. porque o legal da gente, não só para os colaboradores, porque eu assisto as palestras também, eu adoro, né? Eu já te falei, a gente já conversou sobre isso. Eu gosto muito, porque são exemplos, porque pelo menos os meus treinamentos, como eu organizo dessa forma, com as minhas experiências, com as experiências da minha vida. Curiosidade, os treinamentos, pelo que eu estou entendendo, existem treinamentos em que você convida palestrantes e treinamentos em que você faz sem palestrantes, é isso? E nesses sem palestrantes, você que compartilha a sua experiência, compartilha esses gaps que você viu? Sim, exatamente. Entendi. Eu gosto muito. Essa parte de pessoas é o que me deixa muito feliz. É o que me motiva todos os dias. Eu gosto Legal. muito de conversar com as pessoas, de falar um pouco, de dividir conhecimento e, principalmente, todos os meus treinamentos que eu dou nas lojas hoje, que eles acontecem semanalmente, geralmente de quinta e sexta, que tem mais pessoas nas lojas, eu gosto de ouvir deles muito. Eu estou falando sobre um assunto, eu dou um exemplo da minha vida, eu coloco, às vezes, uma música para eles ouvirem, para a gente falar sobre um trecho de um filme, até os PDIs, né? Que são os planos de desenvolvimento individual, são baseados no que é de fácil acesso para eles. Então, eu adoro ler, então eu te indico um livro. Não, mas eu não gosto de ler, Bruna, eu não tenho tempo. Então assista um filme, depois a gente conversa sobre isso, me traga os pontos fortes, me traga o que você entendeu, enfim. Então é muito participativo, não só com as dinâmicas que eu coloco dentro, enfim, mas é também essa troca. Porque eu acho que é um jogo, né? Sim. É um jogo. Tanto eu agrego para eles, como eles agregam na minha vida também. Porque eu uso os exemplos da vida deles, às vezes, de uma loja para outra. Né? Não só para minha vida, não só contando em outros lugares, mas de uma loja para outra. Os exemplos, assim, coisas boas, atitudes bacanas, né? Hoje em dia, tem, assim, não puxando a sardinha para o restaurante que eu trabalho, mas hoje, assim, as pessoas com quem eu trabalho são pessoas maravilhosas, sabe? São pessoas inteligentes, pessoas com vontade, motivadas. Na semana passada mesmo, a gente estava aí com uma semana bem intensa de entrevistas. Chegou uma menina e falou assim, mas Bruna, qual que é o perfil que você está contratando? Assim, como que é? A altura, tamanho, né? Calçado? Eu falei assim, não. Eu estou contratando pessoas fortes, com vontade, determinadas, que têm empatia. E aí ela falou assim, tá, então pode ser que eu me encaixe, porque eu estou usando o número tal. Eu falei, não, o número que você usa, de verdade, não é isso que eu procuro para uma recepção. Eu quero gente, sabe, gente feliz, gente com vontade de trabalhar, porque o serviço, Lu,
Serviço a gente ensina. Uhum. Agora, vontade, dedicação, amor ao trabalho, à vida, isso a E pessoa não dá carrega para no isso, né? coração, né? E a gente nota, não acho que que o RH não nota, não, porque o RH nota e participa. Maravilha, maravilha. Olha só, eu percebo que, assim como você, o gerente de RH parece que, em geral, tem essa paixão por pessoas, até porque não dá para trabalhar em recursos humanos sem ser apaixonado por pessoas. Imagina a tragédia, né? Vai ser Uhum. tipo um goleiro ruim. E eu consigo perceber isso daí no gerente de RH. Mas me diz uma coisa, essa sua paixão, eu tenho certeza que junto com toda a sua técnica, a sua competência, lógico, e essa sua visão de conseguir enxergar os gaps, te ajuda no treinamento com a sua equipe. Mas qual que é o momento que você percebe que você, no treinamento, não é o suficiente? Porque eu acho que é a partir daí que começa a surgir a ideia de trazer alguém de fora para falar ali dentro, né? É aquilo que eu te falei, né? Tem coisas também que não é minha expertise. Eu não entendo muito. Eu consigo ir até um ponto e a partir dali eu já não tenho tanta bagagem para falar. Então eu consigo chegar até um ponto. E aí é onde eu percebo que aquele gap, ele precisa de mais informação, ele precisa. Aí eu começo a buscar fora. Assim, sem contar que é um aprendizado para mim as palestras, assim, principalmente aquelas que transformam alguma coisa em você, porque tem palestras que você assiste e você sai de lá com vários insights, você sai modificado de alguma forma, aquilo transformou alguma coisa em você, Uhum. né? E isso é muito bacana. Todos os dias no meu trabalho é essa a minha visão. Eu gosto de chegar, eu chego, cumprimento as pessoas de todos os setores. Ah, tem 500 funcionários, eu tento decorar o nome de todo mundo, dos 500 funcionários, e cumprimentar todos pelo nome, e conversar com cada um deles, saber da vida deles, enfim. Para isso, para eu chegar e plantar uma sementinha lá dentro e poder modificar alguma coisa na vida de cada um. E eu Uhum. acho que a palestra, ela traz isso, né? Ela consegue fazer isso, né? Claro, as pessoas são especializadas nisso, elas fazem, né, o tempo todo, enfim, e elas conseguem fazer isso, porque eu já senti isso. Tem Eu já assisti. palestrante aí assistindo a gente agora que consegue despertar isso das pessoas. Se tiver, clica aí, aperta o coraçãozinho para eu saber. Eu também vejo, isso acontece. Eu contrato palestrantes e eu me sinto assim. Então não é uma coisa que acaba, né? Então a gente acaba, mesmo na sua posição, contratando aquele palestrante para dar um treinamento para sua equipe, não tem como não absorver algo dali. Claro, e eu acho isso, né? E aquilo é transformador, né? Uhum. Escutar alguma coisa, primeiro, hoje em dia para você parar um tempo para assistir alguém, é tudo muito rápido, né? A gente pode usar o exemplo da música mesmo, né? Hoje em dia as pessoas, no próprio Instagram, quando você vai postar uma foto, que você coloca uma música lá, você coloca um trecho da música. Às vezes você nem ouviu a música inteira, mas só aquele trecho fez sentido É. para aquela foto e você nem conhece a música inteira mais. Hoje em dia a gente não tem tempo para ouvir uma música inteira, que tem 3 minutos. Então, você se colocar disposto a sentar e ouvir uma palestra e aquele palestrante conseguir fazer com que você preste atenção nele por 40 minutos, 1 hora e meia, já assisti palestras assim de 1 hora e meia que você, quando ele fala assim, ah, então, gente, obrigada. Não, né? Não acaba, continua. Eu tô aqui em um Caraca. turbilhão de ideias, eu tô aqui com muita euforia, né? Enfim, e é muito bacana, é muito. E eu admiro muito pessoas que conseguem fazer isso, pessoas que transformam a vida, né, de E alguém, aí, com palavras, com histórias, histórias de sucesso, né? Histórias de fracasso também. sim, sim, é importante também. É incrível como também toda essa sensação, olha que interessante, não sei se você já chegou a pensar nisso. Você disse alguns minutos atrás que você é apaixonada por conversar com as pessoas, entender o momento das pessoas, conseguir compartilhar ideias, experiências, ensinamentos para as pessoas. E
causar essa sensação que você acabou de falar, que sente numa palestra, de chegar no final da palestra e falar, não, não vai embora, quero ouvir mais, quero saber mais sobre você. É o que causa justamente essa sensação no palestrante também, pelo que eu percebo, que causa a vontade dele de subir ali no palco e falar, eu tô aqui para isso daqui, para fazer a Bruna se sentir dessa forma. Então é legal ver essa troca de vibrações, e quando isso tudo se une, é uma energia gigantesca que gera. Bruna, olha só. No começo da nossa conversa, você falou que assim como o 348, tem outros restaurantes também que vendem carne. E vocês precisam ir além de simplesmente oferecer um prato gostoso para conseguir fazer com que aquele cara fidelize a marca de vocês, com que aquele cara volte mais ali, com que aquele cara goste de estar ali no restaurante, certo? Eu acredito que também que, assim como a carne, tem vários outros palestrantes que inspiram as pessoas também. Tem vários outros palestrantes que têm palestras incríveis. Na sua opinião, como um palestrante faz para se diferenciar num mercado em que a palestra não é um diferencial, em que tem várias outras palestras que são sensacionais? Eu vou falar do ponto que eu estou procurando agora, né? Que eu até já falei com Beleza. você. Estamos na busca. De palestrante sobre vendas, por exemplo, né? Porque nesse meio, aí já trabalhando há um tempo, né, você aprende várias técnicas, você ouve várias técnicas de venda, enfim, mas tem um diferencial, né? Eu já assisti inúmeras palestras muito boas, mas é aquilo que tem um a mais, é aquilo que te surpreende, é aquilo que você escuta e você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu adoro quando isso acontece. E aí você escuta e fala assim, nossa, mas é possível fazer isso? Por que eu nunca pensei isso? Em que lugar eu estou dentro de mim que eu nunca enxerguei essa possibilidade, né? Caraca. E aí, o ponto que aquilo te encanta de uma maneira que é a mesma coisa no serviço. Eu sempre falo para eles, né? Existe uma hierarquia no atendimento ao cliente, né? Primeiro você recepciona, aí você atende a pessoa, aí você satisfaz e por último você encanta. Então, você encantar alguém, você conseguir fazer esse a mais, é fazer o básico e mais um pouco, é você tornar a vida daquela pessoa diferente, é o que move, né? É o que traz, é o que faz girar, é o que faz acontecer, sabe? E é interessante, porque você acabou de falar que você fala para o seu pessoal que encantar é o último ponto, né? Eles primeiro precisam atender bem e tal, passar por alguns passos para no final encantar. Trazendo isso para o mundo das palestras, eu acredito que também encantar é o último passo, porque o cara vai encantar por meio da palestra, mas antes da palestra, ele precisa ser contratado. Antes de ser contratado, ele precisa ser cogitado. Antes de ser cogitado, ele precisa ser cotado. Antes de ser cotado, ele precisa ser encontrado. Então, existem todos esses passos antes da palestra e de encantar. Tem que fazer sentido para também o que eu estou procurando, né? Não que os outros assuntos não sejam importantes, né? Mas é como eu te falei, agora é o momento que a gente está aí voltando, é início do ano, e as pessoas estão voltando a frequentar os restaurantes, a gente voltou, e assim, muito bem, graças a Deus, assim, mas, e aonde a gente não pode pecar, né? É na venda perfeita, em fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz. Ou seja, você não vai contratar qualquer palestrante. Não. Não, Definitivamente. não é por causa do valor. Você sabe disso, a gente já conversou. Não é Sim. uma questão de valor, não é uma questão do quanto você cobra, porque tem gente que cobra 20x e tem gente que cobra 1x. Mas se o cara de 1x ou de 20x for tão encantador que eu assisti, seja aquele vídeo dele, aquilo para mim é muito legal. Se a pessoa em um vídeo... É o trailer da palestra, né? Porque é o que faz você assistir um filme, certo? Sim. Né? É aquele marketing que tem por trás. Eu só assisto um filme se... O trailer é bom. Ou tem um ator que eu já conheço, eu sei que o cara é excelente. Ou seja, o palestrante famoso. Ou sei que tem um diretor por trás, né? Que eu falo assim, não, eu confio muito nesse diretor. Ele colocou Ou seja, vários atores. uma indicação
Enquanto você tá vários. falando, ó, eu tô me metendo, porque enquanto Aham, você tá falando, eu tô colocando aqui insights do mercado de trazendo palestras. cidade. Exatamente, para a galera que está assistindo aqui, palestrante, se você estiver assistindo, vai deixando perguntas aqui para eu fazer para a Bruna depois, tá? Já aproveita e clica no aviãozinho e envia para o seu amigo palestrante perguntar também. Eu vou só colocar uma última observação antes de você continuar. Você falou, eu só assisto um filme se tem um ator que eu já conheço. Ou seja, trazendo para uma das palestras, se o palestrante é famoso, conheço ele. Se o filme tem um diretor que eu gosto. Ou seja, no mundo das palestras, né, se eu recebo uma indicação daquele filme. Ou seja, desse diretor aqui, então o filme deve ser bom. No mundo das palestras, essa pessoa me indicou, então o palestrante deve ser bom. E no terceiro caso, E por último, aí é vendo o trailer. Claro, se for, já é de um assunto que me interessa, um assunto de um filme X, que eu gosto daquele assunto, e aí, de repente, aquilo já instiga uma vontade, né? Vamos a um outro assunto de palestra que eu gosto muito, né? Neurociências, por exemplo. uhum, Eu assisto muito vídeo na internet, palestras sobre neurociência, porque eu acho fantástico e a gente pode usar muito sobre neurociência no meu trabalho, inclusive, né? sim, Então, já é um assunto que eu gosto. Então, independente do ator, independente do diretor, eu vou o assistir por tema te curiosidade. agrada. E aí, claro, eu não vou assistir inteiro, porque às vezes não me agrada, e aí eu vou. Porque como eu estou buscando, então eu tenho que assistir muitos para encontrar o perfeito, né? Então, aí eu vou pedir os teasers, você sabe? Eu te peço direto, eu falo, Lucas, me manda. E aí eu vou assistindo, só que nesse teaser, né? O que que é um trailer de um filme? São os melhores momentos, né? Tipo, se tem uma cena muito clímax, ela vai estar lá no trailer. Se vai ter um acontecimento muito importante, ele vai estar lá no trailer. E aí eu quero sentir esse gostinho, né, no teaser e falar assim, poxa, é isso. É essa Uhum. pessoa que eu quero. É ela que vai causar diferença, é ela que vai impressionar. Eu quero alguém que impressione, né? Eu E quero o que, alguém na sua opinião, impressiona você num teaser? É para depende. pensar mesmo, é para pensar mesmo, É, que eu quero entender o que está aí no fundo dessa cabecinha aí. depende muito do assunto, né? Pode ser ou uma coisa criativa, uma ideia super criativa, uma coisa diferente, uma coisa que eu não conheço. Quebra o padrão. Isso já Pode, diferenciaria um palestrante de outro que fala sobre os mesmos temas simplesmente por quebrar o padrão, né? exatamente. Pode ser um exemplo de vida que ele deu. Uhum. Hoje em dia, né, às vezes tem pessoas que passaram aí, né, enfim, é, por várias situações, elas conseguem trazer essa história da vida delas para esse teaser, para ir falar um pouquinho, você fala assim, nossa, eu quero saber mais dessa pessoa, é muito interessante isso. Também é uma coisa que me causa vontade de continuar vendo e de ter essa pessoa, né, de conhecer essa pessoa, porque Uhum. mais do que a palestra dela, ele falou assim, nossa, eu quero conhecer essa pessoa, né? Sim, Ela é eu especial, sempre, é isso que eu sempre falo. A palestra, ela é só um veículo para entregar uma mensagem. O que você se apaixonou no teaser, o que você se apaixona quando conhece alguém é pela pessoa, pela história dela, não pela palestra dela. A palestra é simplesmente uma coisa que o cara está usando para contar aquilo que te fez se apaixonar, ou aquilo que está te fazendo apaixonar naquele momento, né? e como A ela conta palestra é um veículo. a história, né, Lu? Oi? E como ela conta essa história, né, Lu? Porque a Também. gente conhece aí muitas pessoas de sucesso, né, muitas pessoas famosas, mas que elas não dão palestra. Não só porque elas não têm o poder da oratória, ou porque a fala delas não é interessante, não é diferente. Não é só por Uhum. isso. Vou te falar de uma palestra que eu assisti essa semana, que mexeu Tá. muito comigo sobre liderança, né? Que é um assunto também que eu gosto bastante, sempre tem pontos diferentes. É uma pessoa conhecida, né? É uma pessoa famosa, mas ele trouxe uma maneira para falar sobre liderança junto com o esporte, que é o que ele fez há anos, né? Praticou há anos, mas falando em liderança e falando sobre disciplina, falando Uhum. sobre vontade, falando. E era assim, 5 minutos. Eu falei assim, nossa, Quero quando mais desse vídeo. quando voltar às palestras assim presencialmente,
Se eu não conseguir trazer ele para dar uma palestra dentro de um dos restaurantes, eu vou assistir uma palestra dele aonde ele estiver. Se for em São Paulo, se for no Rio, se for na Bahia, eu vou assistir esse cara. Por causa disso, sabe? Caraca, Por causa disso que ele causou em mim de uma maneira, em 5 minutos. eu já sei a sua resposta, tá? Mas me responde com sim ou não. Eu sempre digo para os palestrantes, você precisa interessar tanto um cliente a ponto dele pagar para te ouvir. É que aí entra aquela questão de a diferença, né, entre preço e valor. Aham. Então, tem coisas que elas têm preço, né? E tem coisas que têm valor. E aqui, quando tem valor, não interessa o preço, porque aí vale muito mais. E eu dou exemplo para os meninos mesmo, nos restaurantes. Quando eu vou em um lugar e eu compro uma comida X e pago R$ 40, mas ela não é boa, o atendimento foi ruim, o ambiente era desconfortável, aqueles R$ 40 Não valeu. Saiu caro. foi o dinheiro mais mal gasto da minha vida. Agora, se eu chego num lugar e o menu degustação custa lá R$ 465, que a gente sabe que existe muito, né? 600, 700, né? Enfim, tem menus degustação aí a mais de R$ 1.000. Mas a comida é uma coisa que eu nunca provei na minha vida. Aquele ambiente é tão incrível. É uma experiência gastronômica na minha vida. Não é um prato de comida, é uma experiência que eu nunca vivi igual. O E que você ambiente é vai contar para todo confortável, mundo. é aconchegante, eu tenho vontade de morar lá. É o que a Disney faz, entende? É o Sim, que a sim. Disney faz com as pessoas. É esse aspecto, é essa diferença. Então, não existe preço, existe Existe valor. palestrante barato de R$ 60.000 e palestrante caro de R$ 600. É isso que Exato. você disse. É exatamente Caraca. isso. Exatamente E isso. Porque, para mim, quando eu busco um palestrante, eu até falei para você, depois a gente vê o valor e como a gente acerta e como a gente vai fazer. Primeiro, traz alguém que faça isso, que gire uma chave, que eu fale assim, nossa, eu preciso pôr essa pessoa lá dentro, eu preciso que, com muito carinho, eu falo, né? Eu preciso que os meus meninos eu preciso que os meus meninos escutem isso. Eu quero que isso cause diferença na vida deles. Porque se não for causar diferença, não e for adianta. as mais um, entende? Aí já tem muito vídeo na internet de coisa boa, a gente põe Exatamente. abre um telão lá, coloca e fala sobre isso depois, entendeu? Exatamente. Sensacional. Bruna, eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui da galera no chat Tá bom, para eu não me esquecer depois, tá bom? Olha perfeito. lá, eu vou começar aqui pelos palestrantes que chegaram primeiro, deixaram perguntas primeiro. Tá. O Fábio deixou a seguinte pergunta: como a gerência de RH avalia a recorrência na contratação de palestrantes? Depende. Depende muito. Depende do que eu preciso, depende da avaliação dos gaps, depende do que esse palestrante também me mostrou. Porque sabe o que eu já vi, que é muito legal também? Vem O um quê? palestrante e ele chega e ele faz a palestra, e ele fala sobre determinado assunto. E Uhum, é sobre liderança. Aí ele começa a dar sinais de outro conteúdo que ele tem, sobre motivação, sobre alguma coisa a mais. uhum, Então, isso fala assim, poxa, essa pessoa tem muito mais para ensinar do que sobre liderança. Essa pessoa, ela é muito maior do que hoje eu vi. uhum. Então, ela não está só satisfazendo o que eu pedi, né? Deixou o gostinho de quero mais. Ela não está só satisfazendo, ela está entregando algo mais, ela está Uhum, encantando. Então, se ela uhum, está encantando, essa pessoa precisa entrar no meu time. Essa pessoa precisa fazer parte da história de sucesso. Ela precisa fazer parte da história de sucesso do nosso grupo, da nossa uhum. história. Eu acho que, pelo menos, eu não sei todos, né? E como eu te falei no início, não acho que existe certo e errado dentro do RH, dentro, enfim. Mas a minha maneira, como eu gosto, é isso que eu avalio, né? Porque Uhum. também acontece muito, você sabe, às vezes eu assisti um teaser, parece maravilhoso, e a palestra É verdade.
O E teaser dá pra editar, né? isso queima muita gente. Isso Aham. queima, principalmente quando a pessoa ela deixa de lado pessoas e ela começa a pensar só em resultado. Uhum. Então, tudo bem, eu sou RH, eu estou pensando nas pessoas, mas tem os meus gestores que estão pensando em resultado. Então, essa palestra, ela também precisa trazer um resultado, porque um líder, ele não trabalha para resultado, ele trabalha com pessoas e as pessoas alcançam o resultado que eu preciso. Então, eu colocar um palestrante lá dentro também é para que ele trabalhe com as pessoas que eu tenho, que são pessoas ótimas e que às vezes só precisam de mais um start, de um novo kickoff para gerar o resultado que eu procuro. Uhum. O resultado pode chegar logo depois da palestra? Pode. O resultado pode. O que eu já vi muito, a pessoa assistir a palestra, anotar uma frase no caderninho, dali um mês ela lê e fala: Poxa, agora eu entendi que o fulano de tal disse naquele dia. Por isso Que que hoje eu legal, sou pessoa de sucesso. que legal, caraca. Muito bom, muito bom. Tá. O Silvio, ele perguntou o seguinte: quais as suas fontes de busca por palestrantes? O Lucas. Aí, ó, tá vendo? Tô falando para vocês. É. Primeiro, oi, Bruno, que ele mandou um tchauzinho aqui. Também já trabalhou comigo. Nós não trabalhamos, né? Ele não estava, não era superior a ele, mas nós éramos pares, digamos assim. Uma pessoa muito Uhum. especial, um excelente profissional. É, então, o Lucas, sim, é uma fonte que eu procuro, porque é aquilo que a gente conversou no começo, sobre o bom diretor. Então, Uhum. eu já conversei com você mais de uma vez, nós já fizemos reuniões, você frequenta os restaurantes, né? Você sabe, então a gente já sentou, já conversou, você captou o que eu procuro, você entendeu como eu quero trabalhar, você entendeu o meu projeto, e é uma pessoa que eu sei que vai indicar alguém que faz sentido. Você conhece algumas pessoas da equipe, então, e claro, é isso que eu procuro sempre, né? Tem outras pessoas, né? Claro, eu conheço, não vou dizer, não vou mentir, né? Também tenho uma outra fonte de palestras, enfim, uma outra agência, mas que é aquilo, não é a agência em si, é a pessoa que está por trás, né? Então, não é a motivação, é o Lucas, não é a outra empresa, mas é essa pessoa, enfim. É muito bacana o trabalho que você faz. Eu não sei se os palestrantes sabem disso. Para a gente fechar uma palestra, a gente está conversando aí há quanto tempo, né? Quantas vezes você já foi ao restaurante, a gente já conversou, eu já mostrei as minhas ideias, o que eu preciso, enfim. Você tem todo um trabalho para entender, aí a gente já trocou quantos e-mails, quantas mensagens, enfim. Você tem todo um trabalho para entender o que eu preciso e para ir atrás Uhum. das pessoas. É claro, né? Que às vezes eu vou jogar um nome no YouTube lá, vou achar uma palestra muito legal, mas e como que eu falo com essa pessoa? Vou Sim. mandar uma mensagem no Instagram? Eu não sei, né? Eu não sei como funciona. Uhum. Então, quando a gente tem alguém que facilita isso, que faz esse intermédio, né? É porque eu chego para Até você e falo, Lucas, eu quero tal assunto. Aí você vai lá e traz 5 pessoas para mim, é mais fácil do que eu procurar no mercado, né? Querendo ou não, exatamente. hoje em dia, poxa, dentro de uma rede de restaurantes, enfim, eu tenho, assim, a minha semana, você sabe, né? Às vezes, para conseguir marcar uma reunião, demora 3 semanas para eu conseguir encaixar. São semanas muito corridas. Então, se Era isso que eu ia falar. você consegue encurtar um caminho para mim, nossa. Exatamente. Era isso que eu ia falar. O que eu costumo dizer é que aqui na Motivação Palestras, nós não vendemos palestras. Nós não vendemos palestras, nós não vendemos palestrantes. Nós vendemos algo que é muito mais importante para você, Bruna, para os Uhum, gerentes de RH que nós atendemos aqui, que é tempo. Então, uhum, eu sei a sua correria, eu sei que você tem um monte de tarefas, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para entregar, um monte de gente para visitar, um monte de restaurante para ir, né? Então, o tempo é uma coisa que é complicada para você. E o meu dever, a minha tarefa é te ajudar com o tempo, te uhum, ajudar no menor tempo possível, indicando palestrantes.
te ajudar no menor tempo possível a encontrar o palestrante que você acredita ser perfeito para aquele evento, para aquele treinamento que você está montando. Uhum. Então, eu acredito nisso e eu queria saber de você se realmente é isso, ou se você gostaria de pôr um ponto a mais ou não, porque essa é uma crença do Lucas. Eu quero ver a crença do RH agora. Não, realmente é isso, porque tem outras particularidades, né? O RH, enfim, tem outras particularidades. Agora, eu falei para você, nós estamos vivendo num contexto diferente, as pessoas precisam de apoio, procuro dar esse apoio, tendo um colaborador, ou tendo 500, ou tendo 1.000, de apoio do que as pessoas estão vivendo hoje perante ao Covid, perante ao nosso governo atual, perante o que a gente está vivendo hoje. As pessoas Uhum, precisam de apoio, né? sim, Isso. E eu quero que tenha as palestras. Só que eu, né, se eu for atrás do palestrante, eu deixo de atender o colaborador naquele instante. E eu sei que exatamente. você, enfim, vai fazer isso, vai realizar de uma forma até melhor que eu. Uhum, vai ser um braço a mais para você. Exatamente. Você gostaria, não sei se você já fez, gostaria de sentar ali com o cliente seu, cara a cara com ele e perguntar: o que que você gosta daqui? O que que você mais gosta? O que que você gostaria que tivesse, que ainda não tem? Você gostaria de ter esse feedback do seu cliente? No restaurante? Aham. Ah, mas a gente faz isso. A gente já faz isso. A gente E, já faz. e aí é o seguinte, palestrante, tá vendo como é importante? É tão importante que a Bruna faz. E ela está aqui, ó, se colocando à disposição para responder sua pergunta. Então não perde tempo. Se você tem pergunta, deixa aqui. Se der tempo, a gente responde, porque a Bruna ela também não pode ficar aqui a noite toda. A do Wendel. Qual a melhor forma para abordar uma gestora de RH? Ele pediu isso. Ele falou assim: olha, eu queria uma chance para mostrar meu material para você. E aí eu falei, ah, tá, me manda um teaser, me manda um e-mail e tal. E aí ele falou assim, não, mas você tem um tempo agora pra gente conversar, para falar sobre a minha ideia, não sei o quê. E aí ele trouxe a ideia dele, a gente conversou, e ele é de um restaurante específico aqui do Rio, que também é do grupo, não leva o nome 348, mas também é do nosso grupo. Vai começar agora, né? A passar a fazer palestras no grupo 348 aqui no Rio. Caramba, que legal. E ele trouxe, ele me convidou para assistir. Ele falou: ah, tem um tempo essa semana. Assiste aqui uma dinâmica que eu vou fazer. Eu vou, enfim, veja aqui o que eu tenho para fazer para E você. como que ele chegou até vocês? É cliente nosso. Ah, cliente de vocês. E aí acabou que ele mostrou o que ele tinha. Ele desenvolveu um plano de ação para nós Uhum. e ele apresentou. E o pessoal gostou, teve uma boa aceitação. Não assisti sozinha. E hoje ele coordena isso. Vai começar, né? Agora, semana que vem. Aí, ó. Não sei se foi estratégia dele, se já era cliente antes, mas é uma forma Não sei. É, não não sei, sei mas também. foi uma forma E de também não chegar sei até se é uma vocês. maneira que funciona, né? Exatamente. É, que ele falou com o gerente, e aí o gerente falou assim: Nossa, hoje é seu dia de sorte, então, porque Uhum. a Bruna tá aí, se você quiser conhecer, enfim, Olha aí, palestrante, deu tá certo. vendo? Fica aí a resposta e a dica para você também. Agora, Bruna, quero passar uma última pergunta para você. É a pergunta do Moisés. Ele perguntou o seguinte: Bruna, quais características de uma palestra é considerada ruim? Você já se arrependeu de ter contratado alguma palestra? Eu vou começar pela pergunta 2. Eu nunca me arrependi de ter contratado uma palestra, porque eu sou muito cautelosa nisso. Então, primeiro eu tenho certeza do assunto que eu quero ser tratado, né? Eu tenho aquele gap inicial que a gente, né, que eu avalio, que precisa ser trabalhado no momento. Então, eu já tenho um assunto. Aí eu começo a procurar a pessoa que vai falar melhor desse assunto, as ideias que ele tem para falar, e não é uma coisa rápida. Eu não decido da noite para o dia quem é esse palestrante. Então, eu nunca me arrependi de uma pessoa por causa disso, que é aquilo que eu te falei da diferença entre valor e preço. Se eu tiver que um dia assistir a palestra dele em outro lugar, para aí sim levar para o restaurante, eu faço isso primeiro. Uhum. Eu não vou correr o risco, porque se eu levar uma pessoa, não sou eu que vou me arrepender.
Eu vou gerar uma frustração em todos os colaboradores, que vão gerar uma frustração não em cima do palestrante, mas em cima de mim. Vão falar assim, poxa, é essa pessoa que a Bruna acha que vai... Sim. Acaba impactando em você também, né? Exatamente. E eu tenho uma preocupação, porque eu zelo por eles, e eu tenho essa preocupação. Quais as características de uma palestra considerada ruim? Não são as características de uma palestra ruim. Se ela não me toca, se ela não é transformadora, não é que ela seja ruim. A palestra não é ruim. Ela só não gerou uma diferença em mim. Ela só não gerou insights novos. É isso. Não é que a palestra seja ruim. Muito pelo contrário. Talvez ela funcione, talvez ela seja orgânica, talvez ela Funciona em outro contexto, né? para outros tipos de estabelecimento, mas talvez no contexto social que eu estou inserida, com as vivências que eu já tive, talvez naquele momento aquela palestra não faça sentido, mas não quer dizer que ela é ruim, né? Uhum. Eu falo isso principalmente nas contratações, quando eu faço entrevistas com as pessoas, que a gente, né, eu acho que podemos comparar. Quando eu realizo uma entrevista, eu falo, olha, se de repente não der certo você para o cargo que hoje a gente oferece, não acho que o que você falou na entrevista está certo ou errado, ou que eu fiz uma avaliação que de repente você tem um problema. Não é isso. Muito pelo contrário, continue acreditando em você, no seu potencial, você vai conseguir ser recolocado, mas talvez não é o momento certo. Uhum. Talvez não é. E é isso numa palestra, pelo menos para mim. Essa palestra, ela não gerou algo transformador em mim, não gerou uma curiosidade para eu querer assistir mais de 5 minutos, querer assistir 1 hora dessa pessoa, e que eu acho que vai gerar diferença nos colaboradores. Eu acho que é mais essa questão. Não é uma característica ruim, né? Claro, a não ser que a pessoa tenha algum problema com oratório, enfim, mas já é isso acontecer. Mas aí é tão básico que a gente nem vai Nem colocar em considera, consideração né? aqui, né? Nem considera. Mas eu digo já de um time bom, de um time formado, de um time, né, enfim, né? Eu acho que é isso, aquela de gerar a diferença, de eu assistir e falar, eu quero essa pessoa modificando o meu time, eu quero essa pessoa transformando as pessoas que trabalham comigo. Muito bom, Bruna, muito bom. Caraca, foi incrível passar esse tempo com você aqui, conversando e entendendo qual que é a sua visão, qual a sua percepção sobre o treinamento, sobre como você cuida do seu time, como que esse cuidado do seu time, o que você quer entregar para eles, como você quer desenvolver eles, impacta na decisão da contratação de um palestrante. Foi muito interessante ver toda essa visão e eu queria te agradecer por esse tempinho que você tirou aí nesse dia corrido, que eu imagino que deve ter sido o seu dia. Ficou Foi, presa no desculpa o trânsito e atraso. voltou para conversar com a gente. Então, muito obrigado por tirar esse tempinho e passar aqui a sua visão para a gente, tá bom? Vendo aqui a pergunta do Moisés, Uhum. eu vou ler em voz alta, enfim. Pode acontecer também de a palestra atingir e ser relevante para os seus colaboradores e ao mesmo tempo não te tocar, certo? Então, Moisés, se eu te convidasse agora para a gente assistir um filme no cinema, nós estamos juntos assistindo um filme, eu posso ter uma ideia desse filme, certo? E você vai ter outra ideia diferente da minha. Isso é sobre pessoas. Cada ser, ele é único e especial, né? Então, naquele momento, talvez eu esteja mais predisposta para algum sentimento. Mas, de verdade, tem gente... É igual ir na Disney. Eu não conheço ninguém que foi na Disney e não saiu encantado. Então, tem gente, tem lugar que é mágico. Que independente do meu dia bom ou ruim, que independente dos sonhos que eu tenha, independente de qualquer... tem gente que é incrível, né? Tem palestra que, assim, você põe lá 100 pessoas, 1.000, 2.000, as 2.000 saem, claro, com percepções diferentes, numa palestra de 1 hora. Talvez o que tenha me tocado foi os 15 primeiros minutos, ou talvez foi o meio, ou talvez foi uma dinâmica. Eu tenho percepções diferentes das pessoas que estão comigo. Mas em algum momento aquela pessoa me tocou. Em algum momento ela atingiu aquilo e ela mostrou para mim que ela pode fazer a diferença. Perfeito. Adorei essa resposta. Muito bom, Bruna.
Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas respostas incríveis aqui, pela visão do Imagina. RH. Foi importante para mim, tá? Como contratante também, para eu olhar aqui o meu atendimento a partir da sua visão, e isso daí vai ajudar a gente a melhorar até o nosso atendimento. Espero que tenha sido importante para vocês, palestrantes também, nesse nosso episódio da nossa live Papo com RH, em que a gente conseguiu captar a visão sobre a junção do RH com o mundo das palestras da Bruna Zulfo, gerente de RH da rede de restaurantes Corrientes 348, que a comida é ó, muito boa. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, visita esse restaurante, fica aí a sugestão, que você vai gostar demais. Bruna, de novo, brigadão aí pela sua disponibilidade e pelos insights, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer falar com você. Desculpa não conseguir responder todas as perguntas. Desculpa o atraso, mas hoje foi um dia bem corrido mesmo. Tranquilo, Né? valeu a pena demais. Maravilha. Brigadão, Bruna. Boa noite e qualquer coisa me chama, viu? Pode deixar. Um abraço. Outro. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, pessoal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, palestrantes, dos insights que a Bruna trouxe aqui pra gente. 2 vezes por mês eu estou planejando trazer um gerente de RH, um cliente da Motivação Palestras, para compartilhar a visão do gerente de RH com você, palestrante. Em todas essas nossas lives, podcasts que eu estou fazendo aí todo dia, praticamente às 8 horas da manhã, eu estou compartilhando a minha visão como contratante. E agora eu resolvi trazer meus clientes, os gerentes de RH, para compartilhar a visão deles, para a gente debater, colocar ali se a minha visão combina com a deles, se isso que eu estou passando para vocês e compartilhando nessas nossas lives, nesses nossos podcasts, faz sentido com o que o próprio gerente de RH está falando. E também para que você, palestrante, possa fazer perguntas para o gerente de RH. Então, fique esperto aí no calendário das lives, porque vão vir mais gerentes de RH para trazer outros insights tão maravilhosos quanto esses que a Bruna trouxe hoje para a gente. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo seu tempo também. Essa foi a live Papo com o Gerente de RH. O meu nome é Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E a intenção dessa live de hoje foi compartilhar com você a visão do gerente de RH dita por ele. Então, não perde aí as próximas lives Papo com RH. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.